Olá, tudo bem com você? Hoje é sábado, 26 de dezembro de 2020. Eu estou aqui no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, totalmente deserto. É até estranho ver a universidade desse jeito assim. Além de ser férias, é também período de pandemia e todos os departamentos estão fechados. E eu hoje fui convidado a pregar na igreja universitária, aqui pertinho do campus. Aproveitei para vir um pouco mais cedo, dar uma passadinha aqui, recordar, matar um pouquinho a saudade dos tempos em que eu estudei aqui. Já faz aí 3 décadas praticamente, quando eu estudei jornalismo aqui na Federal de Santa Catarina. Eu morei quase 7 anos aqui em Florianópolis, capital do estado. Aqui eu conheci a minha esposa e depois fomos chamados para trabalhar na CPB, interior de São Paulo. Bem, eu quero aproveitar para hoje, já que estamos aí a um dia após o Natal, um momento em que se celebra, né, o nascimento de Jesus. Quero aproveitar até inclusive para fazer uma propaganda aí, uma divulgação. O meu amigo pastor Eleazar Domini publicou no canal dele, o Fala Sério Pastor, um vídeo em que ele explica por que nós adventistas, embora saibamos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, na verdade nem se sabe exatamente em que dia ele nasceu, mas porque nós aproveitamos essa data para celebrar o nascimento de Jesus. A própria Ellen White diz que não é pecado usar essa data para recordar um evento tão importante, tão significativo, que foi a encarnação de Deus em Cristo, a vinda de Jesus aqui à Terra, a primeira vinda dele como ser humano para nos redimir. Então não é pecado nenhum celebrar esse dia, esse evento nesse dia. Ela até aconselha, inclusive, a colocarem nas igrejas árvores de Natal com pequenos envelopes ali para ofertas especiais nesse dia. Então também não faz mal nenhum ter uma bela árvore numa igreja, mas o propósito é que deve ser respeitado, né? Com que propósito nós paramos para celebrar o Natal? Com que propósito colocamos árvores de Natal em nossas casas, em nossas igrejas? O propósito é que faz a diferença. Então, é importante saber que nem tudo que se atribui ao paganismo é de todo ruim, desde que essa data tenha sido carregada de significado cristão e façamos desse momento, né, um momento de reflexão, de reentrega a Cristo. É mais ou menos como fazemos na Semana Santa, né, durante a chamada Páscoa, né, cristã. Nós sabemos que aquilo não tem mais assim significado bíblico, né? Porque Jesus, a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já morreu e já cumpriu essa festividade judaica. No entanto, nós aproveitamos também essa data, a data da chamada Semana do Calvário, né, a Semana Santa, para pregar o Evangelho. As pessoas estão mais receptivas, mais abertas para ouvir falar da palavra de Deus. De igual modo, na época do Natal, as pessoas também estão mais sensíveis, mais receptivas, e nós devemos aproveitar esse momento para celebrar, relembrar e pregar a respeito do nascimento de Jesus. Então assista lá o vídeo do pastor Eleazar, ele explica direitinho essa questão. É importante entender isso aí. É diferente do sábado, né? O sábado é um mandamento da lei de Deus, e o domingo, que foi criado, né, por tradição humana para tentar substituir o sábado, é um dia carregado de paganismo e celebra, assim, a adoração ao Deus Sol, é o Sunday, né? E como é um mandamento da lei de Deus, não temos como realmente fazer algo diferente, senão guardar o sábado, o 4º mandamento, o 7º dia da semana, tá bem? Mas o objetivo desse vídeo aqui não é esse, né? Na verdade, eu quero refletir, sim, aproveitando aí o clima do Natal ainda que passou, para falar um pouquinho sobre um personagem que nem sempre é tão recordado quando se fala em Natal. Geralmente, quando a gente fala em Natal, a gente fala de Jesus, obviamente, porque é a figura mais importante, né, da celebração. Fala-se também de Maria, a mãe dele, que foi uma mulher incrível, uma mulher, uma santa mulher, uma mulher de Deus, que aceitou esse chamado tão difícil. Ela recebeu o anjo Gabriel e ali na Anunciação já lhe foi dito que ela sofreria por ser a mãe do Messias. E ela deve ter tido alguma noção das implicações desse chamado, e no entanto ela disse sim ao chamado de Deus. Faça-se minha vontade do Altíssimo, do Senhor, né? É realmente
uma mulher digna de imitação. Eu lembro, por exemplo, nas bodas de Caná, quando ela diz assim para aquelas pessoas que estavam ali preocupadas, porque havia acabado o suco de uva, né, na festa, ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Então o conselho de Maria para nós cristãos é: façam tudo o que Jesus disser. Façam tudo o que está aqui na palavra de Deus. Maria era fiel à palavra de Deus. Maria era uma seguidora do próprio Filho. Maria seguia o Messias Jesus Cristo. Mas o personagem sobre o qual eu quero falar um pouquinho aqui, quero refletir com você a respeito, é José, o pai adotivo de Jesus. O fato é que José, depois de algum tempo, ele desaparece das narrativas dos evangelhos, o que faz com que alguns estudiosos suponham, né, que ou José tenha morrido, né, por causa da idade, quem sabe, crê-se que José fosse mais velho do que Maria, né, bem mais velho que Maria, então ele pode ter realmente, durante esses 30 anos até Jesus crescer e começar seu ministério público, José pode ter morrido, causas naturais, de idade, pode ter sido uma outra causa, enfim, mas o fato é que ele desaparece aqui das narrativas. Há poucos versos sobre José, mas os poucos versos já nos deixam perceber que era um grande homem de Deus também, digno de imitação. Jesus não escolheu, Deus não escolheu à toa essa família, não foi aleatoriamente a coisa feita assim, né? Deus escolheu realmente, podemos dizer assim, a dedo, a família em que Jesus nasceria. Uma família trabalhadora. José era carpinteiro, tinha uma profissão relativamente comum na época, o que lhes dava uma certa estabilidade financeira. José mantinha a família, né, com o suor do seu rosto, trabalhando arduamente nessa profissão que ele ensinou para Jesus. Jesus também trabalha como carpinteiro, né, ao longo de sua juventude até a vida adulta. José e Maria só não puderam assim oferecer um nascimento mais digno para Jesus, porque eles estavam procurando um hotel, uma estalagem para ficar, e ali, quem sabe, né, Maria dar à luz Jesus, mas não havia vagas, você conhece a história, não havia mais vagas ali, era uma época de recenseamento, elas estavam todas cheias, os hotéis estavam cheios, e aí Jesus teve que nascer numa manjedoura, numa estrebaria, um nascimento muito humilde para o rei do universo, né? Jesus, então, ele vem num lar humilde, não miserável, um lar humilde, um lar de pessoas laboriosas, trabalhadoras, e ali ele cresce, né? Ele é educado por pais realmente maravilhosos, né? Mas o fato é que, o que eu quero destacar aqui sobre José, diz aqui o texto em Mateus capítulo 1, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Sim, Jesus é Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Veja, e recebeu Maria como sua esposa. Veja o caráter, o tipo de pessoa que era José. Ele não sabia do que estava acontecendo, né? De que Maria havia engravidado pelo poder do Espírito Santo. E ela parece, de repente, grávida. Já estava noiva de José, e naqueles tempos o noivado já era um compromisso de casamento. Eles iriam depois celebrar, né, as bodas do casamento, mas já estava firmado o casamento, já tinha um contrato ali. Ela parece grávida e pela lei judaica, inclusive, adultério seria punido com apedrejamento. Seria uma vergonha para Maria, seria um desprezo. E José, o que faz? Decide fugir secretamente. Por quê? Fazendo isso, José iria quase que assumir a culpa, como se ele tivesse violado Maria e ela engravidado sem querer, e assim ele foge, assumindo então a culpa por esse ato, né? Ele preferiu
correr esse risco a expor a sua amada ao vexame, ao vitupério e quem sabe até à morte, né, como previa a lei judaica. Então, isso mostra a nobreza de caráter desse homem de Deus, de José. E outra coisa que fica bastante evidente aqui nesses versos é a obediência dele a Deus. O anjo aparece em sonho, revela o que tinha acontecido, José entende, né? E é dito aqui que assim que ele acorda, ele faz exatamente o que o anjo de Deus mandou que fizesse. Obediência. Mas não é só aqui não que a gente vê isso, quer ver? Detalhe, né? Eu falei que a história de José aparece em poucos versos na Bíblia. A de Enoque também. Você já leu? Basicamente é dito de Enoque que ele andou com Deus por vários séculos e depois Deus o levou para o céu. Deus o tomou para si, foi arrebatado ao céu. Os poucos versos que falam de Enoque na Bíblia já são suficientes para nos inspirar, para nos motivar a procurar ser como ele. Andar com Deus é tudo, não é verdade? E os poucos versos que falam sobre José, pai de Jesus aqui na Bíblia, também são suficientes para que nós queiramos imitá-lo, para que queiramos seguir seu exemplo. Quer ver? No verso 13 a gente lê assim, 13 e 14. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir a profecia, o que tinha sido dito pelo profeta do Senhor, pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Depois no verso 19, a gente continua lendo assim, ó, verso 19 até 23. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, terceira vez, então a gente vê agora um anjo, né, falando com José em sonho, e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Enfim, vou parar aqui no verso 21. Note, 3 vezes aparece o anjo do Senhor para José, dá uma ordem, uma orientação, e José acorda e diz, se levanta, ele é pronto, né, em agir, e faz exatamente o que Deus mandou. Como seria bom se nós realmente fôssemos sempre como José. Toda vez que aprendemos de Deus, por meio de sua palavra, de pregações, né, ou mesmo orientações diretas de Deus, que nós possamos obedecer, que nós possamos ser fiéis, levantar e cumprir a ordem de Deus. Que nós possamos imitar Jesus, primeiramente, é o nosso modelo em todas as coisas. Também a postura de Maria, mãe de Jesus, em sua obediência, fidelidade a Deus. E José, em sua prontidão para obedecer, em sua nobreza de caráter. Que haja mais Marias e Josés em nosso mundo. Que haja mais pessoas que imitam o caráter de Jesus. Que nós possamos ser mais semelhantes a esses filhos e filhas de Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que tenhamos um ano de 2021, se não melhor, mas mais abençoado, e com mais certeza de que a volta de Jesus está próxima. Fique com Ele.